Então, no artigo, na ação penal 504.6512, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. Senhor Delcídio, essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor puxar o microfone ou se aproximar um pouco mais da mesa. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir ao senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde então um processo criminal. Além disso, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? É isso mesmo. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça por força desse acordo? Absolutamente. Senhor Delcídio, então também vou adverti-lo que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor sujeitar aquele processo, o senhor perde o seu acordo, certo? Claro. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para as indagações. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Delcídio, tudo bem? Muito boa tarde. O senhor pode, primeiramente, esclarecer qual foi sua atividade profissional nos últimos 17 anos? 17 anos, eu fui senador da República, 13 anos, fui diretor da Petrobras, diretor do sistema Eletrobras nos últimos 17 anos aproximadamente, e ministro de Estado de Minas e Energia do presidente Itamar Franco. Certo. O senhor conheceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Conheci, claro. Em que circunstâncias o senhor conheceu ele? Eu conheci quando fui convidado para me filiar ao PT. Que ano, mais ou menos? Era secretário de Infraestrutura do Zeca no ano de 2001. Certo. E o senhor então se filiou ao Partido dos Trabalhadores? Me filiei ao Partido dos Trabalhadores e saí candidato ao Senado em 2002. Foi por convite do ex-presidente Lula que o senhor se filiou? Na verdade, ele me convidou para me filiar ao partido e depois, uma consequência natural, foi o meu lançamento como candidato, pré-candidato ao Senado, na chapa com o então governador Zeca do PT. Certo. E após a eleição de 2002, o senhor se elegeu senador pelo estado do Mato Grosso do Sul? Me elegi senador como senador do Mato Grosso do Sul. E o senhor, o ex-presidente, se elegeu naturalmente presidente pelo Partido dos Trabalhadores. A partir desse momento da eleição, em 2002, da posse, começo de 2003, o senhor pode nos detalhar de forma minuciosa como foi feita a distribuição de cargos nas estatais, nos ministérios, e como funcionava esse sistema de distribuição de cargos do governo federal? O senhor tinha conhecimento? Na verdade, existem duas fases muito claras. Essa fase inicial, que o governo foi composto basicamente pelos apoiadores do presidente Lula, e não eram muitos partidos à época. Quais seriam os partidos, o senhor se lembra? No caso era o PT, o PL, PCdoB, partidos que compunham essa frente de centro-esquerda que elegeu o presidente Lula. Quando sobreveio o mensalão. Quando ocorreu o mensalão, que foi 2005 e 2006, e eu conheço bem esse assunto porque eu fui presidente da CPI dos Correios. CPI dos Correios é aquela que deu origem ao mensalão. Que deu origem ao mensalão, exatamente. Foram momentos muito difíceis, foram 11 meses de investigação por uma comissão parlamentar de inquérito. Quando acontece isso e, consequentemente, com o enfraquecimento do governo, se reconstrói uma nova base. E uma nova base com partidos que, evidentemente, tinham densidade eleitoral, tinham densidade parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, a partir desse momento é que há uma ação mais ampla no sentido de preenchimento dos cargos federais. Certo. Então, no primeiro momento, seriam os partidos mais alinhados ideologicamente com as diretrizes da agremiação partidária. Sem dúvida. E no segundo momento, em virtude do desgaste político... Já era uma composição para se
manter a governabilidade e, consequentemente, uma base sólida no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Certo, mas nesse primeiro momento já houve distribuição de cargos. Sem dúvida, no pós... Eram o quê? 23 mil cargos? No pós-mensalão, evidente... Nesse primeiro momento, vamos primeiro... Durante a posse em 2003, a partir de 1º de janeiro de 2003, e o esquema de distribuição de cargos. Houve distribuição de cargos, mas... Excelência, me permite eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Peço desculpas a Vossa Excelência, a testemunha. Na verdade, Vossa Excelência, na decisão proferida em 28 de outubro, delimitou ou esclareceu que a ação está delimitada a 3 contratos que foram celebrados a partir de 2006 entre a OAS e a Petrobras. Então, eu não estou entendendo porque as perguntas estão fugindo desse escopo, então não me parece razoável que, se a defesa não teve a oportunidade de fazer prova em relação a outros fatos, em virtude da delimitação de Vossa Excelência, que nós possamos aqui tratar de fatos estranhos a esses 3 contratos que, eu repito, foram celebrados de 2006 adiante. É uma questão de contexto, está indeferida, questão de ordem. Pode prosseguir. Para a defesa também é uma questão de contexto, então. Doutor, está indeferida a questão de ordem. Pode prosseguir. E registrado, né? Está sendo gravado, né, doutor? Está sendo gravado, inclusive, pela defesa. Certo? Então, voltando, como é que foi feita essa distribuição de cargos nas 156 estatais, na época, os 30 e na época ainda, poucos ministérios, pegaram os partidos da base? Nessa época ainda existia uma deficiência de quadros dos próprios partidos que chegaram ao governo. Então houve, nessa primeira etapa, em determinados espaços no governo, houve de alguma maneira continuidade, alguns quadros prosseguiram, de governos anteriores, não especificamente do governo que estava saindo, né? Efetivamente, as indicações políticas predominaram intensamente, e eu não estou dizendo que não foi o presidente Lula que criou a indicação política, isso já aconteceu em outros governos também, mas essa articulação ela passou a ser muito mais objetiva e muito mais determinada pós a CPI dos Correios, pós o mensalão. Aí realmente houve uma rearrumação partidária para garantir a base que o presidente Lula, à época, precisava para governar. Certo. Mas em relação propriamente à distribuição de cargos da diretoria da Petrobras, entre 2003 e 2004, qual que era o grau de ingerência do ex-presidente? Como que funcionou essa distribuição desses cargos das diretorias? Na época o governo estava começando, houve indicações do PT, houve indicações na área de petróleo e gás do PCdoB também, mas ainda era uma ação incipiente, não era uma ação, sob o ponto de vista político, mais articulada ou mais ampliada. Mas, evidentemente, os primeiros quadros que ocuparam a diretoria da Petrobras foram indicações do PT, na sua grande maioria. O senhor Paulo Roberto Costa foi indicação do PT? Paulo Roberto Costa, ele, na verdade, ele não foi diretor quando começou o governo do presidente Lula. Ele foi presidente da TBG, à época, que era a transportadora de gás Bolívia-Brasil. Depois, posteriormente, com o aumento da participação ou com a importância do PP dentro da base governista, aí ele foi guindado à diretoria de abastecimento. É importante registrar, essa pergunta é fundamental. À época, o diretor de abastecimento era do governo anterior, que era o Rogério Manso. Quando aí sai o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, e entra o Paulo Roberto aí, indicado pelo PP, dentro dessa rearrumação do governo. Certo. E qual que foi o motivo da saída do Rogério Manso? Aparentemente havia uma identificação, ou procuravam
Quer dizer, o que se dizia à época é que ele era muito identificado com o governo anterior, que ele era tucano e que, consequentemente, ele precisava ser substituído. E assim foi feito. Certo. E a partir do mensalão, como é que foi feita essa modificação, essa reestruturação? Aí o PP se consolida com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto passa também a contar com o apoio do PMDB, quando o PMDB vem definitivamente para a base do governo. A diretoria de serviços é indicação do PT, a diretoria de exploração e produção também, a diretoria de finanças, o Gabriele colocou o seu principal assistente logo depois que ascendeu à presidência da companhia. A diretoria internacional, que era PT inicialmente, passou a ser PT e PMDB. Então, basicamente, essa era a distribuição principal dos cargos da diretoria da Petrobras. A Petrobras tinha uma relevância superior às outras estatais, uma relevância estratégica? Sem dúvida nenhuma. E por qual motivo? A Petrobras, primeiro, é a única companhia que o presidente da Petrobras, ele é indicado pelo presidente da República. As outras estatais, isso não predomina, mas no caso da Petrobras, o presidente da companhia é indicado pelo presidente da República. Isso demonstra a importância que a Petrobras tem em qualquer governo. Eu, quando fui ministro de Itamar, nós dizíamos no ministério o seguinte, doutor Moro, que nós fingíamos que mandávamos na Petrobras e a Petrobras fingia que obedecia a gente lá no ministério. O presidente da Petrobras despacha normalmente com o presidente da República. O ministro de Minas e Energia é uma espécie assim de linha auxiliar. A Petrobras, pela sua importância, pelo seu impacto na economia brasileira, ela sempre recebeu um tratamento diferente. Negar isso é não entender a história da Petrobras e as suas relações com os governos. Certo. Nesse esquema de indicações políticas para cargos estratégicos dentro do governo federal, inclusive na Petrobras... Excelência, na verdade, o uso da palavra... A acusação está fazendo uso da palavra, doutor. Eu sei, eu só estou ponderando com o juízo. Eu vou deixar Vossa Excelência utilizar. Só ponderando com o juízo, uma questão de ordem. Vossa Excelência está usando palavras que induzem a testemunha. Então, esquema de nomeação é uma palavra que não me parece apropriada para a pergunta. Então, eu submeto a questão ao juízo, pedindo que... Não tem indução em mencionar esquema de distribuição. Esquema não significa necessariamente algo ilícito. Bom, então, com esse esclarecimento de Vossa Excelência... É a palavra utilizada na denúncia o tempo todo. Exatamente. O esquema de corrupção da Petrobras, o esquema, sabe, Sim, mas agora eles reportou esquema de distribuição de cargos. Dizer, esse esquema, essa palavra é uma palavra da denúncia. Tá bom, está indeferido, então pode prosseguir. Obrigado, Excelência. E o doutor tem que falar no microfone quando quiser intervir no processo. Eu não tenho culpa se só tem 2 microfones. Então o doutor peça o microfone para falar na próxima vez. Peça o microfone para falar, que é gravado, não tem como gravar, não fica falando o que o doutor fala. Eu falo mais alto. Prossiga, por gentileza. Obrigado, Excelência. Nesse esquema de distribuição de cargos, governo federal, indicações políticas, qual que eram os compromissos que esses indicados políticos tinham que assumir perante os partidos? Eu queria só fazer um registro que o fato de existir, corroborando o que o doutor Moro falou, o fato de existir uma indicação política, isso não quer dizer necessariamente que alguém está sendo indicado para roubar. Você tem que deixar bem claro isso, né? Às vezes eu fico preocupado com tentam sempre... O foco é a história na Inquisição. Eu não matei Joana d'Arc. Ninguém falou nada já. Eu não matei Joana d'Arc. Mas ninguém perguntou isso, ninguém está tratando disso. Nós estamos falando sobre uma sistemática que é adotada pelos governos. Bom, quando há essa virada de governo com o mensalão, foram feitas indicações políticas e, no meu ponto de vista, e em função até de tudo aquilo, como líder do governo, como líder do PT, inclusive, que eu fui em anos anteriores, da base do governo,
existia efetivamente, nas primeiras tratativas, um compromisso de cada um dos indicados trabalhar pelos interesses dos partidos que o apoiaram. Essa era a estratégia montada, né? E é inegável isso está mais do que demonstrado, é muito claro isso. E acho que a partir desse momento, né, houve uma abordagem, essa questão das indicações políticas, ela passou a ser um processo muito mais sistêmico, um processo muito mais amplo do que, por exemplo, em situações anteriores. Isso é inegável. Uma consideração, questão de ordem. Excelência, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, a testemunha tem que se abster de fazer manifestações pessoais a respeito dos fatos, tem que relatar objetivamente. Então, pediria que Vossa Excelência considerasse para orientar a testemunha, não dizer eu acho, eu considero, coisas que não são objetivamente descritas. Acho que pode continuar a pergunta, para a gente tentar também ser mais objetivo aí. Qual que é a pergunta objetiva? Objetivamente, os indicados pelos partidos políticos para diretorias na Petrobras tinham que arrecadar propina? Sem dúvida nenhuma. Para os partidos? Sem dúvida nenhuma. E para, não só o partido, mas para os políticos? Existia uma estratégia montada para bancar as estruturas partidárias. Isso é inegável. E essa solicitação tinha um percentual definido dos contratos? Na verdade é o seguinte, os percentuais existentes eles variavam em função do tamanho do investimento. Isso não existia uma alíquota fixa, não. Isso variava em função do tamanho do projeto. Dentro do Partido dos Trabalhadores, quem que tinha essa função de solicitação e arrecadação de propinas das diretorias da Petrobras? Do Partido dos Trabalhadores ou como diretores? Do Partido dos Trabalhadores, dentro do partido. Normalmente eram os tesoureiros. Anteriormente foi o Delúbio, e depois os tesoureiros que o sucederam, e mais especificamente o João Vacari. Qual que era o grau de ingerência do ex-presidente nesse esquema de distribuição de propinas? O presidente ele não entrava nos detalhes, mas ele tinha um conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras e as diretorias e os partidos que apoiavam os diretores. O senhor utilizou uma expressão, um depoimento. O ex-presidente sabia como a roda rodava. Sem dúvida nenhuma. O que isso significa e qual que são as circunstâncias que fazem o senhor chegar a essa conclusão? Por uma razão muito simples, procurador. A Petrobras, ela, de mais ou menos 2006 para cá, a Petrobras foi um instrumento, foi utilizada como um instrumento de desenvolvimento, como alguém, um catalisador de políticas governamentais, de conteúdo nacional. Ela funcionou como uma plataforma importantíssima, inclusive nas eleições de 2006. As eleições de 2006, os debates eram sobre, basicamente, Petrobras, presença do Estado. O modelo de exploração e produção de petróleo foi alterado, porque havia um viés político intenso. Então, nesse caso específico, pelo papel que a Petrobras detinha, o presidente acompanhava muito mais de perto, porque ele tinha uma espécie de follow-up dos principais projetos desenvolvidos pelas diretorias. Dentre esses projetos desenvolvidos, ele tinha algum conhecimento do projeto Renest, refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco? Não, ele conhecia bem, porque a Renest, esse projeto é um projeto que ele vem sendo trabalhado há décadas, e inclusive com a PDVSA. Mas claro que tinha conhecimento, ele não sabia de detalhes, mas ele sabia efetivamente a estruturação do negócio, o projeto em si e os interesses envolvidos, isso é inegável. E eu queria só registrar, mas assim, eu não sei. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabia disso aí. Toda a classe política sabia. Portanto, é uma coisa até surreal esse tipo de afirmação. Esse pagamento de propina seria a regra do jogo nesse esquema que o senhor comentou, que não necessariamente indicação política significa que o cidadão estava lá para desviar recursos públicos.
mas dentro da Petrobras, dentro da diretoria de abastecimento, diretoria de serviços e diretoria... Eu posso continuar, doutor? O senhor quer fazer as intervenções? Eu estou observando, se Vossa Excelência me permite, eu estou observando que Vossa Excelência está pondo as palavras na boca da testemunha. Não, estou fazendo perguntas objetivas, doutor. Quando Vossa Excelência for perguntar, eu pretendo deixar Vossa Excelência trabalhar. Perguntando se essas eram as regras do jogo. Quer dizer, como é que você pode já colocar a resposta que você quer receber? Eu só pedi para fazer a pergunta mais curta, doutor. Basta que ele responda sim. Não precisa dizer mais nada. Você já dá a resposta. Já sugere, já induz. Certo. Pode prosseguir as perguntas? Certo. Dentro das diretorias da Petrobras, havia um quadro de corrupção sistemática que fazia o conhecimento dessas práticas serem notórios na classe política? Absolutamente. E com poucas exceções. Eu não posso dizer que isso foi generalizado. Eu quero citar, por exemplo, o Rogério Manso, quando foi diretor de abastecimento, teve uma conduta irretocável. Depois o próprio diretor de finanças. Mas nas demais diretorias, sim. Absolutamente. O senhor alguma vez conversou com o ex-presidente Lula a respeito desse tema? Não, ele não nos dava ousadia. E eu não tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele. Mas tinha muita informação, até porque eu sempre conversei com a maioria dos partidos políticos, com a classe política, e conheço a maioria dos empresários também que atuavam na Petrobras, até porque eu fui da casa. Certo. Qual que era o relacionamento do ex-presidente Lula com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Tinha relação muito próxima, os recebia pela ordem, Excelência. Nós estamos falando de 3 contratos celebrados com uma empreiteira. Então, contexto. Eu vou colocar uma questão assim. Existe uma dinâmica da audiência, as defesas vão poderem perguntar. Agora, se houver interferência das defesas toda hora na inquirição... Mas não é esse o objetivo, Excelência. Eu só gostaria de pedir que Vossa Excelência me ouvisse. Doutor, existe um contexto e essa pergunta está dentro desse contexto. Mas Vossa Excelência permite que eu faça uma ponderação sem ser interrompido? Gostaria de fazer uma questão de ordem. Quando nós pedimos a produção de provas a Vossa Excelência foi muito claro e enfático ao dizer que a acusação se restringia a 3 contratos. E esses 3 contratos envolvem uma empresa. A defesa pediu a cópia de todas as atas de licitações dos contratos da Petrobras em 13 anos. É diferente do Ministério Público fazer uma pergunta para a testemunha no momento. Excelência, nós então, pedimos... doutor, essa questão, que eu gostaria de, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações sem que Vossa Excelência interferisse. Antes de eu a defesa pode fazer as ponderações no momento próprio. Agora nós estamos ouvindo testemunha e a palavra está com o Ministério Público. Mas é uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência tem que me ouvir. A defesa, pelo jeito, vai ficar levantando questão de ordem a cada 2 minutos não, inquirição. Não é essa a questão. É inapropriado, doutor. Está tumultuando a audiência. Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico. Estão tumultuando a audiência. Porque o juiz preside, o regime é presidencialista, mas o juiz não é o dono do processo. Certo, mas então aqui os limites são a lei. A lei é a medida de todas as coisas. E a lei do processo disciplina esta audiência. A defesa tem direito de fazer uso da palavra pela ordem para arguir questão de ordem. Ou, se Vossa Excelência quiser eliminar a defesa, e eu imaginei que isso já tivesse sido sepultado em 1945 pelos aliados, e vejo que ressurge aqui nesta região agrícola do nosso país. Se Vossa Excelência quiser suprimir a defesa, então eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Doutor, a defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova, como a defesa. Vossa Excelência me permite? Não, doutor. Na verdade, o que nós estamos tentando impedir é o induzimento da resposta. Na verdade, o que nós estamos querendo impedir é que o doutor promotor faça perguntas que não têm relação com a causa. Não tem relação com a causa. A causa está limitada a 3 contratos. Essa questão já foi apreciada, há um contexto, o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de Vossa Excelência. Que contexto é esse? O contexto para nós é a denúncia. Doutor, o contexto é a denúncia. Então isso é não é indeferido. aquele que existe na cabeça de Vossa Excelência. O contexto é a denúncia. Doutor, nós pedimos que o Ministério Público se mantenha, portanto, no objeto da denúncia.
Tá, então entendi a questão, está indeferido, existe um contexto. Pode prosseguir. É que houve um equívoco. Não, doutor, aí é possível que nós continuemos com essa audiência com a defesa adotando esse comportamento adequado. Eu gostaria só de ser ouvido, porque cada vez que eu começo a falar... O seu colega já falou. Não, mas é que Vossa Excelência... Tem mais alguma coisa a dizer? Tenho. Excelência, Vossa Excelência disse que eu pedi ata dos últimos 13 anos. É verdade. Só que nós pedimos também provas periciais que foram indeferidas justamente sob o fundamento de que a ação se limita a 3 contratos. Então eu peço que o doutor coloque por escrito e peço reconsideração dessa prova apropriadamente. Nós podemos prosseguir ouvindo a testemunha, certo? As perguntas da acusação. Se a defesa permitir, obviamente. Faremos uso da palavra, Excelência, no legítimo exercício do direito de defesa. Obrigado, Excelência. Aliás, se me permite complementar, me passa o microfone, nós temos também algo. Não, vamos prosseguir aqui, não, que é isso? Não, no exercício do direito da defesa, Excelência, nós temos uma coisa muito importante. É tumulto processual. Porque não apresentamos Pode cortar a gravação.